Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos muito felizes de tê-los aqui. Pessoal, nesse vídeo nós iremos falar sobre os nervos odontológicos. Nós vamos falar sobre como são, onde eles são responsáveis por inervar, como anestesiar. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like e inscreve-se aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente, tá? Então, a nossa área de atuação, a área odontológica, bucal, craniana, elas são ramos provenientes do nervo trigêmeo. E ele é o quinto par de nervos cranianos. Então, a gente tem aqui no canal vídeo a respeito dos nervos cranianos. E é através desse nervo que tem as suas ramificações, nervo maxilar e nervo mandibular, que nós iremos revisar no vídeo de hoje. Então, para começar, vamos revisar a anatomia bucal, que é composta por dentes incisivos, caninos, premolares e molares superiores e também os molares inferiores, além de língua, palato mole, palato duro, além das glândulas que compõem as cavidades orais. Mas antes, a gente precisa falar a respeito das vias de anestesia. Há hoje 3 tipos de vias de anestesia para absorção. A via oral, que é a qual o fármaco é pouco absorvido pelo trato gastrointestinal. Também tem a via tópica, onde Tem também a via tópica, onde os medicamentos eles são absorvidos pela mucosa, submucosa, rapidamente. E tem a injeção, que é a mais comum e mais utilizada no ramo odontológico para a anestesia local, que é a respeito dela que a gente vai estudar hoje. Então, por que a gente precisa estudar os nervos bucais? Porque ali é onde a área que a gente está anestesiando. Vai fazer uma restauração, vai fazer um canal, vai fazer uma extração. A gente precisa saber a anatomia e qual região inervar, a depender da área onde eu irei trabalhar. Então, nesse vídeo, a gente vai falar a respeito dos vias maxilares. Então, nervo alveolar superior anterior, nervo alveolar superior médio. E vamos fazer outro vídeo específico somente a respeito dos ramos mandibulares. Antes de darmos início à anestesia, é importante que a gente saiba algumas características. Dentre elas, algumas técnicas básicas de injeção. Então, a gente tem que usar uma agulha afiada e esterilizada, verificar o fluxo, da solução ali do anestésico local, depois que a gente posiciona o paciente, prepara. Também, antes de fazer isso, a gente tem que aplicar um antisséptico, o anestésico tópico, que a gente vai falar também nesse vídeo. Tem que estabelecer o apoio firme para as mãos, tensionar ali o tecido e introduzir a agulha na mucosa lentamente. E sempre estar ali observando e comunicando-se com o paciente. Tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Você vai sentir um leve incomodozinho, uma sensação de formigamento. Avançar lentamente a agulha, em direção ao alvo, que é a região onde eu quero anestesiar, além de aspirar e infiltrar lentamente a solução do anestésico local. E quando você estiver retirando aquela anestesia, vai retirar a agulha lentamente ali da cavidade do paciente. E outra coisa também muito importante é que a gente tem que ter o máximo de cuidado para não mostrar a agulha para o paciente. Porque pensa aí, a agulha muitas vezes, ela é curta, Mas talvez você precisa fazer um bloqueio, por exemplo, pterigoide mandibular, e você precisa fazer uma agulha longa. E aí o paciente vê aquela agulha, a pressão dele aumenta, então vamos evitar estar mostrando a agulha para o paciente, tá? Essa sempre é a melhor opção. Além disso, o anestésico tópico, ele é muito importante, a gente está utilizando ele antes da injeção, então ele vai fazer uma compressão, a gente vai fazer uma refrigeração, ele pode ser também por gelo, uma pulverização e a maior parte do tempo a gente vai utilizar a lidocaína. Então, a lidocaína aqui, em tópico, a gente passa na área aqui, como a gente vê no cotonete, e depois insere a agulha naquela região. A primeira ramificação do nervo trigêmeo é o nervo maxilar, que é a que a gente vai estudar hoje. O nervo maxilar, ele vai se ramificar em nervo alveolar superior médio, alveolar superior anterior, alveolar superior posterior, nasopalatino e palatino maior. Então, vamos falar a partir de agora qual o nervo inerva o dente tal, por exemplo, o anterior, o incisivo central superior. Qual é o nervo que vai inervar essa área? Qual é a técnica que a gente vai utilizar para fazer esse nervo? Para fazer a
a anestesia daquele nervo. Então, esse é o objetivo do nosso vídeo, tá bom? Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o nervo alveolar superior anterior. Esse nervo irá anestesiar desde o incisivo central superior até o segundo premolar superior. Então, vai anestesiar a polpa desses dentes. Além disso, vai anestesiar a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, além do periodonto e o osso sobre esses dentes. O nervo alveolar superior anterior, quando você faz o seu bloqueio, ele vai se estender anestesiando a pálpebra inferior, o lábio superior e a lateral do nariz. Então, como é que eu vou fazer a técnica para eu fazer o bloqueio desse nervo? Vou ali tensionar o lábio do paciente, né, estendendo ali a mucosa. Entro com a agulha em direção à prega mucovestibular do primeiro premolar superior. Então, ali, com o ápice da coroa do primeiro premolar superior, você entra com a agulha em direção ali ao fundo de sulco vestíbulo e insere lentamente a aplicação, né, da injeção e vai comunicando com o paciente. Então, todas aquelas técnicas que a gente falou alguns slides atrás. O próximo que a gente tem é o nervo alveolar superior médio. Esse nervo vai anestesiar desde o primeiro premolar à raiz mesiovestibular do primeiro molar. Então, por exemplo, eu quero fazer a extração do dente 25. Eu não preciso fazer um bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Basta eu fazer o bloqueio do nervo alveolar superior médio. Então, eu faço uma infiltrativa somente ali no dente que eu quero fazer a remoção. Quero fazer a extração do dente que eu vou tratar. Esse também vai anestesiar a mucosa periodontal e o osso subjacente. Então, como é que a gente vai fazer a técnica para essa anestesia? Também vou tracionar o lábio superior do meu paciente e eu introduzo a agulha na prega mucovestibular do segundo premolar superior. Então, a gente viu que no nervo alveolar superior anterior, a gente introduzia a agulha ali na prega mucovestibular do primeiro premolar superior. Em relação ao nervo alveolar superior médio, já se direciona ao segundo premolar superior. E, terminando os nervos alveolares superiores, temos o alveolar superior posterior, em que esse nós iremos anestesiar os molares superiores, com exceção da raiz mesiovestibular do primeiro premolar. Então, se você for extrair o 26 ou o 16, um primeiro molar superior, eu vou precisar anestesiar tanto o nervo alveolar superior médio quanto o nervo alveolar superior posterior. Então, não dá para eu simplesmente fazer um infiltrativo ali no 26, porque a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, ele vai estar inervada pelo nervo alveolar superior médio. Então, eu preciso fazer a anestesia desses dois nervos. Além disso, vai anestesiar o tecido periodontal, mucosa vestibular e o osso desses dentes, tá? Como é que eu vou fazer a introdução da agulha nesse nervo? A agulha, ela vai ser introduzida na prega mucovestibular do segundo molar superior. Então, aqui agora a gente não vai introduzir no primeiro molar, né, como seria a ordem, mas sim no segundo molar superior. E esse bísel vai estar voltado para o osso. Então, a gente vem com a agulha lentamente para dentro, depois para trás e para cima em um único movimento e introduz lentamente a solução anestésica. O próximo nervo é o nervo nasopalatino. Esse eu vou anestesiar a porção anterior do palato duro, da face mesial do primeiro premolar esquerdo à face mesial do primeiro premolar direito. Então, aqui a gente vem de primeiro pré a primeiro pré para anestesiar aqui a papila, né, a porção anterior do palato duro. Então, por que eu preciso fazer essa anestesia? Então, o nervo nasopalatino, você pode fazer a anestesia dele, por exemplo, se for fazer uma farinectomia labial, se for mexer ali com um ou mais dentes, né, ali anteriores, você faz o bloqueio do nervo nasopalatino. Introduz ali na linha média, através dos incisivos, na mucosa lateral a papila incisiva. Então, você vai introduzir ali diretamente na papila incisiva. O próximo e último nervo maxilar é o nervo palatino maior. Então, esse, como a gente viu, né, o nasopalatino, ele fazia parte dos nervos relacionados aos dentes anteriores, ele até o primeiro pré. O nervo palatino maior vai anestesiar o palato duro na região dos tecidos moles sobrejacentes, posteriores ao primeiro premolar. Então, ali, a gente viu, né, que até a face mesial do primeiro premolar, a face distal, então, não
inerva. Então, eu venho ali do primeiro premolar até o meu terceiro molar. Vou fazer a introdução da agulha aproximadamente na distal do meu segundo molar superior, anteriores ao forame do palatino maior. Ou seja, então vamos supor que eu vou fazer a extração do elemento 26. Então, quais nervos eu preciso anestesiar? Eu preciso anestesiar o nervo alveolar superior médio, para inervar a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Preciso anestesiar o nervo alveolar superior posterior para eu inervar as demais raízes do meu primeiro molar. E eu também preciso inervar o meu nervo palatino maior. Porque quando você for fazer a incisão para fazer a remoção do dente, você vai ali pegar palato. Então, eu preciso sim vir estar inervando aqui o nervo palatino maior. Então, ele introduziu a agulha, né, repetidamente, aproximadamente ali na distal do segundo molar superior. Então, a gente viu que o alveolar superior posterior, a gente também introduzia a agulha, só que no fundo de vestíbulo, né, do segundo molar superior, aqui a gente vem ali na região ao forame palatino maior do segundo molar superior. E, por fim, a gente vai falar aqui rapidamente que se você ali, depois do momento que você está anestesiando, você observar se aquela área ela está isquemiada, ou seja, aquela área ela apresenta isquemia, então o paciente sentiu dormência, então tudo isso é importante para que a gente possa estar fazendo um bom tratamento ali com o nosso paciente. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderem, deixem nos comentários ou mande sua dúvida pra gente através das nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. Nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E o nosso próximo vídeo irá sair ao decorrer dos dias, né, das semanas, a respeito dos nervos mandibulares. Então, a gente vai explicar resumidamente ali os nervos da mandíbula. Então, é isso. Muito obrigada por estar até aqui e valeu!